Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem observar, o nosso assunto que nós iremos tratar nesta nossa videoaula falará sobre monômios. Dentro deste assunto, nós iremos abordar os respectivos tópicos. O que são monômios, certo? Nós iremos conceituar. Monômios semelhantes, nós iremos entender quando é que o monômio ou os monômios são considerados semelhantes. Grau de um monômio, saber, né, de que forma que devemos fazer para encontrar, para descobrir o grau a qual aquele monômio pertence. E também iremos aprender a calcular, né, valores, monômios, né, nas 4 operações, envolvendo as 4 operações. Falando primeiramente sobre a definição de monômios, né? O que são monômios? Portanto, né, monômios são expressões algébricas formadas por um único termo, e esse único termo é constituído por 2 partes. Aqui, como vocês podem observar, há um modelo de monômio, há um exemplo de monômio. Como, né, acabei de dizer, monômio, né, é uma expressão algébrica formada por um único termo, a qual vocês observam aqui, ó, 2x, né, é um único termo. E dentro deste único termo, né, há a presença de 2 partes, né, que é a parte literal e o coeficiente. Então, neste exemplo, o x é a parte literal e o 2 é o coeficiente, tá bom? Neste outro exemplo, 4/3 negativo, ABC ao quadrado. Quem é a parte literal? Como mostra aí no vídeo, né? O ABC ao quadrado é a parte literal, propriamente dito, e o 4/3 negativo é o coeficiente. Neste terceiro caso, 9. 9 é considerado um monômio, né? Mas vejam que aí só há a presença do coeficiente. Neste caso aí, né? Este monômio, ele não possui parte literal, tá bom? E por fim, né, o último exemplo, nós temos o 0, que é um monômio, mas é considerado um monômio nulo. Então, resumindo, né, para ficar melhor para vocês, na identificação e na conceituação de monômios, vocês observem que o monômio, ele, né, apresenta números e letras, aliás. E também eles podem, né, vir apenas com números, como também pode vir, né, apenas a letra. Então, é importante que vocês saibam, que vocês empreguem corretamente o nome específico a cada partezinha dessa, né? Então, as letras, né, que aparecerem, né, formando assim um monômio, é a parte literal, e os números, né, ou o número que aparecer é o coeficiente, tá bom? Se tratando agora, né, da identificação dos monômios semelhantes, né, o que são monômios semelhantes, como faço para identificar, né, para saber, para classificar os monômios em monômios semelhantes, monômios iguais, basta, né, apenas eu olhar a parte literal, né, ou seja, aquela parte composta por letras, né? No caso aqui, ó, nós temos o 8x ao quadrado y, nós temos 1/3 x ao quadrado y e nós temos o 21 negativo x ao quadrado y. Todos esses 3 valores que eu falei agora, neste momento para vocês, eles são monômios. Eles são considerados monômios semelhantes. Por quê? Por conta, né, das suas partes literais que são iguais. No caso, como você pode observar aí, nós temos o x ao quadrado y, que se repete nos 3 casos que eu acabei, né, de citar para vocês. Então, quando é que o monômio ele é considerado semelhante? Ou quando é que os monômios são considerados semelhantes?
quando eles apresentarem a mesma parte literal, tá bom? Agora, como fazemos para identificar o grau de um monômio? Para identificar o grau de um monômio, basta, né, você olhar, você voltar o seu olhar para o expoente, né? O expoente que for, né, apresentado em cada monômio. No caso aí, ó, 3x ao cubo, y ao quadrado. Este monômio que eu acabei de falar para vocês, 3x ao cubo elevado ao 3x ao cubo, y ao quadrado, desculpem. Este monômio aí, ele é de que grau, né? Qual é o grau dele? Como vocês podem observar, no expoente nós temos aqui, neste caso, certo? Nós temos no expoente o 3 e o 2, né? Então, para descobrir o grau de um monômio, basta você somar os expoentes. No caso aqui, você vai somar o 3 com 2. Somando o 3 com 2, você, lógico, né, que saberá que o resultado dará 5. Então, isso quer dizer que o monômio 3x ao cubo, y ao quadrado, ele é de grau 5. Ou seja, ele pertence ao quinto grau, né? Ele é um monômio de quinto grau, tá bom? Neste outro exemplo aqui, ó. 1/5 AB, né? 1/5 AB. Este monômio aqui, né? Nesta parte literal dele, nós temos um 1, né? Nós temos um 1. Aqui vocês estão vendo o número 1. Mas quando não tiver nenhum número, né? No expoente, vocês já sabem que lá vai estar presente o número 1. Ele não está visível, mas isso não quer dizer que ele não esteja lá. Tá bom? Então aqui o monômio 1/5 AB, ele pertence, né? Ele é de grau 2, ou seja, de segundo grau. Por quê? Porque ao somar os expoentes, ou seja, ao somar o 1, né, do expoente A e o 1 do expoente B, você, né, obtém 2. Então, 1 mais 1, 2, né? Então, isso quer dizer que 1/5 AB é de grau 2 ou de segundo grau, tá bom? Está certo? Agora, como calcular monômios, né? Como nós devemos fazer para poder, né, trabalhar os monômios, né, envolvendo a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Primeiramente aqui, como vocês podem observar, nós vamos falar a respeito da adição e subtração de monômios. Aqui nós temos um exemplo, certo? 7x mais 5x. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso ir no passo a passo ou eu posso ir logo direto, né? Logo no resultado final. Aqui, como vocês podem observar, de pincel vermelho, nós temos o passo a passo, tá bom? Indo no passo a passo, como é que eu faço? Primeiramente, você tem que isolar, entre parênteses, os coeficientes. No caso, 7 e o 5. Botar aqui, ó. Do jeito que tá, eu estou mostrando. 7 mais 5, né? Dentro do parênteses. Vezes a parte literal. No caso, x. Por que x, César? Porque é a parte literal que está se repetindo aqui, como vocês podem observar. Certo? Feito isso, você soma 7 mais 5, que são 12, né? Vezes x. Então, 12 vezes x, 12x. Mas aí você pode ir aqui, a forma como eu fiz, foi o passo a passo, mas você pode ir de logo